Gênesis 37, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Amém. Querem estar assentados, por favor. Meus irmãos, essa noite eu quero tratar aqui com você a palavra de Deus sobre a história deste jovem, José. A história dele nos revela que é possível ser fiel a Deus, acreditar em Deus, ainda que as circunstâncias da vida afirmem o contrário. José, ele surge na Bíblia dentro de uma família típica, dentro de uma família que tinha os costumes judaicos, a sua linhagem bem definida. José, ele era filho de Jacó, um homem que passou por grandes transformações ao longo da sua vida e muitas experiências com Deus. Diz a Bíblia Sagrada que certo dia este jovem, José, ele acorda pela manhã e ele está eufórico, porque a Bíblia diz que ele tem um sonho. Automaticamente você há de convir comigo que quando a gente sonha algo bom, algo agradável à noite, ou até naquele sono da tarde que muitos costumam tirar, principalmente final de semana, que aí não tem mais trabalho, quando a gente sonha e um sonho bom, a gente quer contar. E aconteceu isso nesse texto. José teve um sonho, e para ele esse sonho foi lindo, extraordinário. E ele então, reunido com os seus pais, com os seus irmãos, 11 irmãos, ele começa a compartilhar o seu sonho. E ele fala: olha, eu tive um sonho essa noite, e eu sonhei que nós estávamos trabalhando, nós estávamos colhendo trigo, e eu vi que o meu feixe de trigo era maior do que todos os outros feixes, e que os outros feixes se curvavam diante do meu feixe. Aparentemente um sonho simples, mas que começou a gerar no coração dos irmãos de José uma certa rivalidade. Passado algum tempo, José acorda mais uma vez pela manhã eufórico. Por quê? Porque diz a Bíblia que ele sonhou de novo. E mais uma vez eufórico, ele começa a compartilhar. E ele, na presença dos pais e na presença dos irmãos, fala: olha, eu tive um sonho até mais bonito talvez que o último. Eu vi que o sol, que a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Mais uma vez, irmãos, aparentemente um sonho simples, um sonho de um garoto, o sonho de um jovem, mas que gerou no coração de seus irmãos um ódio, como nós lemos no texto em questão. José, ele, por ser o menor, ele era o preferido de seu pai. A Bíblia diz que o pai deu a ele uma túnica de muitas cores. Ele era o preferido da casa, o caçula. E a Bíblia diz que os irmãos trabalhavam, cuidavam das ovelhas. E certo dia o pai chama José e diz assim: meu filho, vá até onde estão os teus irmãos e veja como eles estão, o que eles estão fazendo. Me traga algumas notícias do que eles estão fazendo e de que forma estão fazendo. José inocentemente sai
vai até onde estavam seus irmãos, e o que a Bíblia começa a relatar a partir de agora é algo extraordinário, porque José, simplesmente por sonhar, começa agora a ser rejeitado pelos seus irmãos. A Bíblia diz que José vai chegando onde estavam os seus irmãos, e os seus irmãos, percebendo a presença dele, começaram a dizer: ó, lá vem o sonhador, o que vamos fazer com ele? Vamos matar? Um se interpõe e diz: não vamos matar, coitado dele. Quando José chega perto dos irmãos para ver o que eles estavam fazendo, diz a Bíblia que pegam a sua túnica, a sua veste, rasgam, jogam ele dentro de um poço, de uma cisterna. Tudo porque José sonhou. Tudo porque ele tinha sonhos. Só que o que eu acho interessante nesse texto, irmãos, é que José não pediu para sonhar. José não disse: Deus, me dê sonhos, aonde nesses sonhos eu seja destacado. José não disse: Deus, me dê sonhos, aonde nos meus sonhos os meus irmãos se curvem diante de mim. José não pediu sonhos. Os sonhos vieram de Deus. Quando eu falo dos sonhos de Deus, eu tenho que te explicar algumas coisas primeiro. É possível apenas sonhar quem dorme. Deus não dorme. A Bíblia diz em Salmos que Ele nem dorme, nem tosqueneja, ou seja, nem cochila. Então como é que Deus sonha? Quando eu falo os sonhos de Deus, eu estou me atribuindo de um recurso que a teologia me fornece, chamado antropomorfismo, que me permite dar características humanas a Deus, como a Bíblia diz: a mão de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. E quando eu falo os sonhos de Deus, eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus não precisa dormir para sonhar. E o sonho de Deus é diferente do meu e do teu sonho, porque quando a gente dorme, a nossa mente, o nosso cérebro reúne as informações do dia, e aí cria aquela história que muita gente, quando acorda de manhã, pensa assim: meu Deus, eu não entendi nada. Uma hora eu estava nos Estados Unidos, depois vim para o Brasil, estava falando com meu pai, depois terminei falando com a minha irmã. A nossa mente prega essas peças. Só que Deus não sonha sonhos assim. Os sonhos de Deus são sonhos diferenciados, e eu vou explicar para você entender como são os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus não são os mesmos sonhos que nós temos de olhos fechados. Os sonhos de Deus são os sonhos que nós temos de olhos abertos. Como assim, Cleiton? Você projeta chegar em algum lugar, você sonha alcançar alguma coisa, você quer conquistar algo. São projetos, são sonhos que você deseja, mas que você não precisa dormir para sonhar isso. São objetivos pessoais. Quando a gente sonha desse jeito, nós nos assemelhamos com os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são planos, são projetos que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um propósito para você, Deus tem um alvo que Ele quer que você chegue, e Ele, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos permite que esses projetos dEle desçam até o nosso coração, e a gente assimila isso, e também projeta, e também deseja. Deus tem projetos para a tua casa, Deus tem sonhos para com a sua família, Deus quer que você chegue em lugares muito maravilhosos, Ele deseja isso, só que vai depender de você, vai depender de mim. José, nesse texto aqui, estava sonhando esses sonhos. Era Deus que queria colocar ele em destaque, era Deus que queria colocar ele em evidência, e devido ao projeto de Deus, agora ele está passando por essa retaliação. Os irmãos de José jogam José dentro do poço. Aí eu pergunto para você: os irmãos de José acreditavam nos sonhos de José? Eu vi muita gente balançando a cabeça que não, mas deixa eu te responder: eles acreditavam. Sabe por quê? Porque se eles não acreditassem nos sonhos,
eles não deixavam José daquele jeito. Se eles não acreditassem nos sonhos, eles iriam deixar José falando sozinho. Mas se incomodou, é porque eles acreditavam no sonho. E eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Tem muita gente incomodada com você. Sabe por quê? Porque eles acreditam no teu sonho. Tem muita gente com inveja de você. Por quê? Porque eles acreditam que você pode chegar onde você disse que quer chegar. Tem muita gente torcendo o nariz para você, sabe por quê? Não é porque eles não acreditam, é porque eles acreditam que você vai chegar aonde Deus quer levar você. Por isso, meu irmão, que o inferno trama projetos e planos para destruir a tua vida. Por isso que o diabo não dorme enquanto não fazer você tombar e você cair, porque ele sabe que se Deus falou que você vai chegar e você acreditar, você vai chegar. Ele sabe. Os irmãos de José acreditavam que era possível aquilo, por isso ficaram revoltados. A Bíblia diz que jogaram José na cisterna. Imagine comigo José gritando lá de baixo: irmãos, por que vocês estão fazendo isso comigo? E enquanto José estava lá dentro, os irmãos estavam entrando em acordo para o que fazer com José. Quando estavam conversando, uma caravana de ismaelitas, que eram descendentes dos midianitas, um povo beduíno, que peregrinava pelo deserto, e tinha por muitas funções comercializar escravos. Esses ismaelitas estavam passando, e os irmãos de José têm uma ideia: vamos vender, não vamos matar, vamos vender. E diz a Bíblia, e venderam José por 20 ciclos de prata. Tiraram José da cisterna, e eu imagino José dizendo: ô irmãos, que brincadeira sem graça é essa? Para que me jogar lá? Só que ele nem imaginava. De repente, prenderam as mãos e colocaram José em uma caravana de escravos. José sai da sua terra como escravo, chega no Egito como escravo. Tudo por quê? Porque Deus tinha sonho para eles. O que Deus deseja fazer na tua vida, nem sempre você será aplaudido pelas demais pessoas. O que Deus deseja fazer na sua casa, nem todo mundo vai aprovar, mas fica tranquilo, se é projeto de Deus, vai dar certo. O que Deus deseja fazer com você, vai gerar desconforto para muita gente. O que Deus deseja fazer no teu casamento, vai deixar muita gente com o nariz torto e olhando para você com inveja. Mas fica tranquilo, se Deus está no negócio, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Pegaram José, levaram para o Egito. Ele chega no Egito, é contado entre os escravos. A Bíblia diz que um chefe da guarda real, por nome Potifar, ele chega, visualiza José, vê a aparência de José, a beleza de José, e ele fala: eu vou compra José, leva para dentro de casa. E agora José passa a servir ali como escravo. Só que a graça de Deus era tão evidente na vida dele, que aonde ele colocava a mão prosperava, e José vai subindo de grau dentro da casa do seu senhor, até o momento de ele chegar à posição de chefe dos escravos que estavam dentro da casa. Tudo por quê? Porque Deus tinha sonhos para ele. Longe dos pais, longe dos irmãos. Tudo por quê? Porque Deus tinha sonhos para eles, para ele. José está lá, servindo. E a Bíblia diz, irmãos, que Potifar deu autoridade para ele, para lidar com todos os utensílios da casa, para fazer o que ele quisesse. A Bíblia é muito clara que Potifar se assentava para se alimentar e nem sabia de onde vinha o pão, porque quem cuidava disso era José. José tinha liberdade, José tinha autonomia dentro de casa. E um dia, a Bíblia diz que a mulher de Potifar olhou para José de um jeito diferenciado. Ela viu que José era abençoado.
Ela viu que José era próspero. Ela viu que aonde José colocava a mão dava certo, e aquilo atraiu os seus olhos. A Bíblia não diz, é um pensamento meu. Certo dia José está andando dentro de casa, e a mulher de Potifar percebe que não tem ninguém, somente os dois, e ela chega para ele e fala assim: deita-te comigo, deita-te comigo. José recebe aquela proposta, e o que ele faz? A Bíblia diz que ele responde: o meu Senhor me constituiu nesta casa sobre todas as coisas, e sobre todas as coisas eu tenho autoridade, mas o meu chefe não me deu autoridade sobre a senhora, e longe de mim pecar contra o meu Deus. O que ele fez? Fugiu. Ela queria tanto que quando ele vai fugir, ela segura na roupa dele, e a roupa dele fica na mão dela. Mas ele fugiu, fugiu nu, fugiu pelado. Quem olhasse para José não ia ver o caráter dele, mas ele era um homem de caráter. Ela começa a gritar, ela começa a fazer escândalo. Tudo isso acontece na vida dele, por quê? Porque Deus deu sonho para ele. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. José estava passando por um processo para chegar em um lugar que Deus queria colocá-lo. O preço que José iria pagar para chegar aonde ele iria chegar era fidelidade. Deus quer te levar para um lugar que você nem imagina. Deus quer te plantar em um lugar abençoado. Deus quer te conduzir para um lugar de vitória. Sabe o que Deus requer de você? Fidelidade. Fidelidade. Deus quer que você seja fiel. E o pastor Ferreira sabe, essa é a segunda mensagem que eu prego esse mês aqui, falando sobre fidelidade. Porque Deus tem me incomodado com isso. Tem muita gente que perde tempo com tantas coisas e esquece de tirar um momento durante o dia para falar muito obrigado para Deus. Você passa mais tempo na internet do que debruçado sobre a palavra de Deus. Você passa mais tempo com coisas absurdas que não te edificam, mas esquece de tirar tempo para a tua família, que é um presente que Deus tem dado para você. Deus está me chamando, e Ele me impulsionou a dizer isso para você essa noite: seja fiel, porque se você for fiel, Ele será fiel para com você. José fugiu. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus tem planos extraordinários para muita gente. Se você for fiel, você vai chegar. Só que no meio do caminho, o diabo vai apresentar pratos para você. O diabo vai apresentar manjares para você. O diabo vai colocar propostas para você. Sabe o meu conselho para você? Fuja. Fuja. Diga não. Faça como os 3 jovens lá em Babilônia. É para se curvar, a gente não vai. Ainda que vamos para a cadeia, ainda que vamos para a fornalha, mas a nossa fé em Deus é inabalável. A gente não troca a nossa fidelidade. A minha fidelidade a Deus é uma questão inegociável. Foge. Mas Cleiton, eu estou de olho num rapaz, eu quero casar. Tem muita gente que quer casar, e eu já orei muitas vezes por pessoas que querem casar. Mas Cleiton, eu estou de olho num rapaz, ele é crente? Não, mas ele é um pão. Cuida que esse pão pode embolorar, irmã. Cleiton, mas eu quero casar. Ele é servo de Deus? Não. Ele tem compromisso com a Bíblia? Não. Mas ele é um gatinho. Esse gatinho vai crescer e vai arranhar você. Cleiton, eu quero crescer na minha empresa. Só que para mim crescer na minha empresa, eu tenho que dizer que é A quando é B. Fuja dos pratos do diabo. Cleiton, eu quero abrir a minha empresa, o negócio próprio, mas para isso acontecer eu tenho que mentir. Fuja dos pratos do diabo. Deus tem algo melhor para você.
Cleiton, para chegar onde eu quero, eu tenho que fazer um jeitinho, eu tenho que mentir, eu tenho que enganar, eu tenho que adulterar. Meu irmão, fuja dos pratos do diabo. Ele tem um prato, mas Deus tem um banquete. Não se venda. José disse: ei, eu não vou fazer. Eu sou homem, os meus hormônios estão saltando da pele, mas eu não quero. Por que você não quer? Eu não sou bonita. Você pode até ser bonita, mas o meu Deus é muito mais bonito que você. Eu não vendo e não troco a minha fidelidade ao Senhor. Fugiu. O marido chega em casa, o Potifar, ou melhor, Potifar, ele chega em casa. O que aconteceu? Vestindo aquele boné de chifre, sabe? E a mulher fala: ai, José me abusou, José fez isso, José fez aquilo, aonde está ele? E diz a Bíblia que pegam José e jogam dentro da cadeia. Aí você pergunta: por quê? Porque um dia ele estava deitado em casa, acordou pela manhã, Deus dizendo para ele: eu tenho um sonho para ti. Sabe o que eu quero dizer com isso? Aonde Deus quer te levar, você vai ter que passar por muitos obstáculos, mas nenhum desses obstáculos, grave o que eu vou lhe dizer, nenhum desses obstáculos é intransponível. É possível você passar por cima deles e chegar até onde Deus quer que você chegue. Foi para a cadeia, deixa eu apurar aqui. Chegou na cadeia, passa-se alguns dias, vem um copeiro de Faraó e um padeiro de Faraó. Passa-se o tempo, José está lá. E lá dentro da cadeia ele também começa a crescer, porque ele vira o líder lá. Certo dia o copeiro e o padeiro têm um sonho cada um. Chegam para José e falam: José, nós tivemos um sonho. E ele fala assim: olha, o meu Deus, ele vai dar a interpretação. O copeiro fala: olha, eu tive um sonho que eu servia um líquido nas mãos de Faraó. E José fala: em 3 dias você será restituído, vai voltar a trabalhar para Faraó. O padeiro vem: eu também tenho um sonho, tive um sonho, e eu sonhei que sobre a minha cabeça tinha pães, e os corvos vinham e comiam esses pães. E José fala: o teu sonho é diferenciado, em 3 dias você vai ser decapitado, e os corvos vão comer a sua carne. E o que José fala, acontece. Em 3 dias o padeiro vai para a forca, e o copeiro restituído. Só que quando o copeiro está saindo da cadeia, José fala: ei, quando você chegar lá, fala bem de mim. Fala para Faraó que eu estou aqui injustamente. Fala para Faraó que me jogaram aqui sem eu ter culpa. E o copeiro fala: tá bom, rapaz, você é meu faixa, pode ficar tranquilo, você falou que ia acontecer e aconteceu, pode deixar que eu vou falar. Chega o copeiro na presença de Faraó. Sabe quanto mais de tempo José ficou lá dentro da cadeia? Mais 2 anos. Esqueceram de José. O homem esqueceu de José. Aquele que ao primeiro momento era amigo, esqueceu de José. Os sonhos de Deus na sua vida vão fazer com que pessoas esqueçam de você, mas existe um Deus no céu que não perde você de vista. Ele não esquece de você. Os sonhos que Deus tem dado para você vão fazer com que você seja esquecido. Mas ainda que você vá para a cadeia, meu irmão, ainda que você vá para o fundo do poço, Deus está olhando você e está contemplando a história. Aleluia. Passa 2 anos. Aí quem tem um sonho agora é Faraó. E eu vou encerrar. Ele tem um sonho: 7 vacas gordas que surgem. De repente 7 vacas magras que devoram as gordas, e nem por isso ficam gordas, continuam magras. 7 espigas viçosas. De repente uma praga vem e destrói, e Faraó não entende. Chama os estudiosos na área de sonho, na área de interpretação do Egito, e ninguém pode dar interpretação. De repente o copeiro está indo lá servir uma água. Ele fala: ei, eu conheço alguém. Eu conheço um tal de José. Quando eu estava na cadeia, um dia que o Senhor me jogou lá, eu contei um sonho, ele interpretou e deu certo. Manda chamar José. Aqui eu encontrei algo extraordinário. Perceba
que depois que José saiu de casa a mandado do pai, tudo na vida dele foi uma descida. Ele saiu de casa, desceu para a cisterna, da cisterna desceu para o Egito, do Egito desceu para a cadeia. Mas havia um Deus no céu que estava olhando tudo isso, e no momento certo ele inverteu o grau dos passos de José, que era descida, agora é subida. Você vai sair da cadeia e vai para a sala real. Levanta a tua mão direita para o céu, porque eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida. Se até hoje, meu irmão, os teus passos estavam em declive, te prepara, porque Deus está mudando a tua sorte. Você vai subir, o teu casamento vai subir, a tua empresa, você não está recebendo, os teus negócios vão subir, a tua vida financeira vai subir. Sabe por quê? Porque Deus está olhando a tua história, Deus está olhando a tua vida. Se você crer, receba, porque é profético sobre a sua vida essa noite. Você vai subir. Diga para quem está do teu lado: se prepara para subir, se prepara para subir. Deus vai entrar em ação e você vai subir, você vai subir, você vai subir, você vai subir. Ei, meu irmão, receba essa palavra, porque você vai subir. Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Sobe, José. E o que ele faz? Peraí, quem é que está me chamando? É Faraó? Deixa eu fazer a barba. Fez a barba. Isso aqui, irmão, esse fazer a barba aqui, quando eu li, eu glorifiquei a Deus. Sabe por quê? Os egípcios, eles não gostavam de pelo. A cultura egípcia não aceitava pelo. José, como um bom judeu, ele tinha que ter barba, porque era a honra do judeu, do homem. Só que ele sabia que ele não ia falar com um judeu, ele sabia que ele ia falar com um egípcio. Peraí, eu não só quero entrar no palácio, eu vou ficar lá. Estratégia, eu vou me apresentar direito. Tem gente que quer chegar em muitos lugares, mas não se prepara. Tem gente que quer passar no vestibular, mas não estuda uma linha. Tem gente que quer alcançar lugares altaneiros, mas não estuda, não se prepara, não investe em si mesmo. Faça alguma coisa por você, porque o mais Deus também fará, e Ele vai honrar a sua vida. Deixa eu fazer a barba, vou me preparar. Chegou na presença de Faraó, vou encerrar. José, meu sonho é esse. Pá, você tem interpretação? Eu não, mas ele tem. Meu irmão, o que você tem é nada. O que eu tenho é nada. O que nós temos só passa a ser alguma coisa se Deus for antes na nossa vida. Eu não posso, mas Deus pode. A interpretação é essa: 7 anos de bonança, seguidos de 7 anos de miséria. Faraó fica em crise. E agora? O que eu vou fazer? Rei, eu tenho uma estratégia aí. Constitui sobre o teu reino, aleluia, alguém íntegro, reto, que saiba administrar, e ele vai cuidar de tudo no tempo de bonança, e quando vier a miséria não vai faltar. Aí o rei olha para a direita, para a esquerda, não tem ninguém que possa fazer isso. Eu já sei de uma coisa: é você mesmo. É você mesmo. Você já está preparado. O rei pensava que quem ia chegar na presença dele era um presidiário, todo sujo, com barba mal feita, mas quem chegou diante dele foi um príncipe de Deus. E ele falou: só está faltando o anel. Bota o anel no dedo dele, porque aqui no Egito, depois de mim, quem manda é ele, quem manda é ele, quem manda é ele. Se prepara, o que Deus vai fazer na sua vida será extraordinário. Deus vai te tirar de baixo e vai colocar em cima. Pastor Ferreira falou aqui no culto, sem saber o que eu ia pregar, que Deus vai tirar aqueles processos de baixo e vão colocar em cima, e eu concordo. Deus vai te tirar de baixo e vai colocar em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Fica de pé. José manda, agora ele manda. Pega o carro, meu segundo carro, coloca ele em cima, dá o cetro, dá o anel e manda passar nas ruas aí. Aí lá vai José em cima do carro de Faraó, todo mundo tendo que ver
aquele que saiu da cadeia para governar. Nós estamos em uma campanha de prosperidade. A Bíblia é muito clara quando diz que José prosperou. Deus prosperou José. Ei, meu irmão, se Deus fez na vida dele, por que Deus não pode fazer na sua? Se Deus fez na vida dele, por que Deus não pode fazer na sua? Se Deus mudou a vida dele, por que Deus não pode mudar a tua? A Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Se Ele fez no passado, Ele vai fazer no presente, e eu profetizo que Ele vai fazer na tua vida também. Ele vai fazer na tua vida também. O que aconteceu? Para encerrar, veio a fome, e os irmãos de José, aqueles que jogaram ele lá no poço, tiveram que vir comprar comida. E sabe quem que vendeu a comida para eles? José. Sabe diante de quem eles tiveram que se curvar? José. Sabe quem que cuidou da família, sustentou a família? José. José mandou trazer os pais e toda a família dos pais para o Egito e cuidou deles. Sabe por quê? Porque Deus cumpre aquilo que Ele promete. Não, irmão, eu pensei que você ia dizer glória a Deus agora, sério? Quem tem promessa aqui? Levante a mão. Deus vai cumprir todas as promessas que Ele tem na tua vida. Todas, todas. Nenhuma delas vai. Mas Cleiton, já faz 10 anos, já faz 5 anos. Quem foi que falou para você que a palavra que sai da boca de Deus tem prazo de validade? Pode passar 20, meu irmão, mas se foi Deus que falou, vai acontecer, porque Ele é fiel. Eu quero orar por você. Só você que tem um sonho. Só você que tem um sonho. E você diz assim: as pessoas não estão me compreendendo por causa do meu sonho. Mas se você crê que vai chegar, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você nesse momento. Cleiton, eu estou sendo mal interpretado por causa dos meus sonhos. O tempo já passou e parece que Deus esqueceu, meu irmão. O mundo inteiro pode esquecer, Deus não esquece. Deus não esquece. Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu para você. Vem, eu espero você chegar aqui. Aleluia, 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 aleluia. Enquanto você chega, eu quero perguntar para você: tem alguém aqui essa noite que ainda não entregou a vida para Jesus? Você diz: eu quero alcançar todos os meus sonhos, mas deixa eu dizer uma coisa para você: sem a ajuda de Deus você não vai chegar. Sem ter Jesus na sua vida você não vai alcançar. Tem alguém essa noite que quer entregar a vida para Jesus, levar Jesus para sua casa, aceitar a Cristo? Dê um sinal com a sua mão, eu quero conhecer você. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Na galeria tem alguém. Os obreiros que estão ali vão pegar o nome. 2 pessoas aqui embaixo. Tem alguém? Você pergunta: o que é aceitar Jesus? Deixa eu explicar para você. Aceitar Jesus é levar Jesus para dentro da tua casa. Aceitar Jesus é viver uma vida diária em contato com Ele. Aceitar a Jesus é ter todos os seus pecados, tudo aquilo que você cometeu no passado, perdoado. Aceitar a Jesus é ter a certeza de que o teu nome será escrito no livro da vida lá no céu. Isso é aceitar a Jesus. Tem alguém? Mais alguém aqui? Mais alguém que deseja aceitar a Cristo? Aleluia. Eu insisto, porque é a maior bênção que você pode levar para sua casa, Jesus. Mais ninguém? Amém. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, aqui nessa noite estão homens e mulheres que estão fazendo esta campanha, Senhor, prosperando em Ti. Não existe prosperidade, não existe prosperidade fora da Tua presença. Não existe, meu Deus, a prosperidade real e verdadeira se não for junto a Ti, perto de Ti. Pai, aqui existem homens e mulheres que têm sonhos, metas, objetivos, e eu Te peço que o Senhor venha cumprir todos os projetos e sonhos que o Senhor mesmo tem
e fez descer ao coração desse homem, dessa mulher, deste jovem, desta jovem. Deus, faça com que essas pessoas não aceitem os pratos que o inferno vai oferecer, para fazer com que o seu foco seja desvirtuado. Deus, eu oro por essas pessoas aqui embaixo e na galeria, que tem um projeto, Deus, e que o inferno está lutando contra, porque ele sabe que é possível acontecer. Pai, blinda esse homem, blinda essa mulher, e em nome de Jesus, tudo aquilo que nasceu no teu coração possa se concretizar na vida desse homem e na vida dessa mulher. É a minha oração, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Abra as duas mãos assim e diga assim comigo: a minha fidelidade. Não, irmão, você não me convenceu que você falou. Diga: a minha fidelidade vai gerar prosperidade. Diga: Deus vai me tirar de baixo e vai me colocar em cima. Se você crê, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus.